Oi, oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Então, tô chegando aqui para nossa videoaula 7 de História. É uma aula que vai estar cheia de novidades, tá? Um assunto muito rico a respeito da história do nosso Brasil, tá? Bom, a gente veio falando, né, nas outras aulas um pouquinho sobre a questão dos indígenas, falamos que os portugueses chegaram aqui em 1500 e agora eu vou dar continuidade a esse conhecimento, dizendo para vocês, né, que em 1500 eles chegaram, porém a colonização, né, do espaço que eles encontraram não aconteceu de fato em 1500, não foi a partir de 1500 que eles colonizaram. Eles chegaram aqui, encontraram as terras, anotaram, verificaram tudo que havia e seguiram, né, em caminho para as Índias, em busca das especiarias e tudo mais. Quando foi em 1530, aí sim, aí eles voltaram, gente, e eles voltaram com tudo. Bem, eles exploraram muito o pau-brasil, como bem eu já havia falado naquela nossa aula do Zoom, né? Quando eu falei sobre os indígenas, que a gente fez uma aula juntamente com o professor Sérgio. Falamos da tinta, né? Que eles extraíam dessa árvore, que é o pau-brasil. Falei também que eles usaram muito o pau-brasil, como é uma madeira bem resistente, né? Eles utilizaram o pau-brasil para fabricarem móveis e também até mesmo embarcações. Mas daí, eles não puderam mais contar com a mão de obra indígena, né? Que os indígenas começaram a se posicionar, né? Tentando, de certa forma, escapar da exploração, da escravização, né? Deles. E aí, os portugueses começaram a chamar os indígenas de preguiçosos e foram em busca de uma outra mão de obra. Eles trouxeram para cá os africanos, tá? Eles foram em busca dos africanos para que os africanos viessem para cá, para começar um ciclo chamado ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se tornou, gente, uma mercadoria, um produto em ascensão, ou seja, subiu, levantou, virou moda. Por quê? Lá na Europa, né, eles utilizavam muito açúcar. Mas esse açúcar era o açúcar que era extraído da beterraba. E é muito caro. Aí os portugueses pensaram, bom, se lá na terra, né, que ainda nessa época, em 1530, o Brasil ainda não era uma colônia, era só um território que eles tinham encontrado. Então, assim, lá naquela terra que a gente encontrou, onde tudo planta, tudo dá, tem condições da gente cultivar o açúcar. Então, o que eles fizeram? Em 1530, com a finalidade de, assim, evitar que outras nações, outros países viessem aqui, né? Tirar farinha, tirar um pouquinho do que eles encontraram, eles mandaram algumas pessoas para cá. É importante a gente lembrar que todo esse território que a gente conhece hoje como Brasil não era tudo de Portugal, tá? Uma parte era de Portugal, uma parte era da Espanha. Ainda assim, era muita terra, né? E aí, o que o rei fez? O rei não veio para cá, ele mandou pessoas, tá? Da sua confiança, para que viesse explorar essas terras aqui. E ele dividiu, né, em capitanias. Cada região, cada pedaço de terra ele chamou de capitania. E eram capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque ele deu, né, assim, confiou cada lote, cada parte, cada capitania a alguém da sua confiança, e essa pessoa ia tendo, ia passando de filho para, né, de pai para filho, né? Por isso hereditária. Então, se o pai morresse, o filho ia ficar no lugar, a família, porque exatamente com a intenção de que viessem pessoas de Portugal para cá para colonizar essas terras, né? Que hoje é o Brasil. E aí, eles exploraram aqui, né? Tudinho, como foi pedido.
E, inclusive, eles realizaram o cultivo de cana-de-açúcar, né? A divisão, né, dessas capitanias se deu pelo litoral, né? Principalmente a parte do Nordeste, né? Foram onde tiveram capitanias que mais prosperaram. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela consegue se desenvolver melhor em territórios assim, que a gente sabe que a cana ela é molhadinha, né? Tem um líquido por dentro, e aí quanto mais perto do litoral, mais água ela puxa, né? E aí o que acontece? Essas capitanias, né, foram prosperando, e aí eu vou contar para vocês, né, como é que foi, como é que se deu nessa prosperidade toda, exatamente por conta do cultivo da cana-de-açúcar. Eles pegavam, trouxeram, né, a mão de obra escrava da África para cá, para eles trabalharem nos engenhos de açúcar. Engenho eram os territórios mesmo, né, onde acontecia como se fossem fazendas de cana-de-açúcar, né, uma outra linguagem. E aí eram complexos que davam a produção da açúcar, do plantio da cana até a moenda, né, que eles trabalhavam, botavam um açúcar para ficar assim em barra, para depois mandar para a Europa. Enfim, nessa região, né, acontecia no engenho, os escravos trabalhavam lá. Também foram trazidos da Europa o gado, né, os bois eles trouxeram, porque aqui não tinha esse tipo de animal, e o boi ele era bom para poder puxar, né, as carroças com as canas, fazer também um movimento um movimento giratório das moendas, né? Porque hoje, acredito que vocês já devam ter ido a algumas feiras livres e já viram o caldo de cana, né? O pessoal fabricando o caldo de cana. Eles colocam na maquininha, e a máquina elétrica ela vai moendo e vai saindo o caldo. Não existia isso na época, né, gente? Então, o que eles fizeram? Trouxeram esse pessoal para cá para plantar. Como é que era o processo? Veja só, eles plantavam a cana-de-açúcar, aí eles cultivavam, né, iam tratando ali da terra, né, onde estava o plantio, aí nascia a cana, eles cortavam tudo, depois as canas eram carregadas até as moendas, né, ou no braço, assim, que é um montão, assim, carregado no braço no ombro dos escravos, ou então nas carroças, que eu falei que eram puxadas pelos bois. Aí levavam para as moendas, que era o lugar onde fazia tipo a maquininha do caldo de cana, né? Então era lá que eles faziam a extração do suco da cana. Aí depois que faziam todo esse processo de extração, né? Que era assim, uma moenda muito grande, era uma roda assim, gigante, tinha que colocar muita força ali, a mão de obra mesmo. E por isso eles até consideravam que os negros eram melhor para fazer isso, porque eles diziam que não eram preguiçosos como os índios. Aí eles tiravam o suco da cana, pegavam esse tal suco, né? Aí depois que esmagavam a cana, aí colocavam em caldeiras, que aí fervia bastante. Aí aquele caldo de cana, né, que a gente bebe gostosinho, docinho, ele engrossava. Aí depois aquele caldo grosso, né, meio melado, eles despejavam num recipiente, né, num frasco de barro, e esse frasco tinha um furinho, né, como se fosse um filtrozinho, porque aí descia a água, né, a parte de água daquele melado, descia e ficava só a parte mais grossa mesmo do melado. Aí aquele melado ficava uns 5 dias nesse recipiente, endurecia, eles tiravam, né? E aí já estava tudo em barra. Então eram barras de açúcar que eles pegavam, né? Embalavam e botavam nas embarcações e mandavam lá para a Europa. Por quê? Porque aí eles disputavam, né? Com o açúcar que era vendido lá muito caro, que é o açúcar da beterraba que eu falei para vocês. E aí chegou, virou novidade na Europa, fora que eles tinham muito e aí podiam, né, oferecer a um preço interessante que desse lucro para eles. Então, assim, Portugal ganhou dinheiro pra caramba
mas muito, muito mesmo, gente, com esse ciclo da cana-de-açúcar, né? E aí o que acontece? O gado, muitas vezes, acabava que, assim, pisava nas plantações, estragava um pouco a plantação. Aí, né, eles começaram a entender que tinham que tirar um pouco o gado de jogada e deixaram o trabalho todo para os escravos africanos. E com isso, o gado, né, ele acabava indo pastar em áreas mais para o interior ou então para o sul do país, né? É nessa que a gente tem hoje, né, até mesmo hoje, a gente tem muitas fazendas de gado na região centro-oeste, que é a região do interior do nosso país, e também lá no sul. Tanto é que falam que o churrasco do Rio Grande do Sul é o melhor churrasco, é o churrasco gaúcho. Então, tudo tem a ver com histórias passadas. Tá vendo como é que é importante a gente estudar o passado de fato, para a gente poder entender e se situar nos dias atuais, não é verdade? Então, daí, que aconteceu? Eles deixaram a região do Nordeste, tá? Para que fosse bem, assim, trabalhada a questão do plantio, da agricultura, né? A produção da cana-de-açúcar e do açúcar. E mais para o interior e para o sul, eles deixaram para as fazendas de gado, né? E com isso foram descobrindo territórios que antes eles nem sabiam que tinha aqui no Brasil, né? E foram cada vez mais enriquecendo. Vale ressaltar a vocês que as capitanias hereditárias que mais tiveram sucesso, né, foram as de Pernambuco e Bahia, tá? Foram bem administradas e exatamente pelo local ser um local fértil, então o pessoal que recebeu essas capitanias, né, dessa região se deu bem, eram como os queridinhos do rei, né? Porque fazia tudo prosperar, gerava muito lucro, então assim, eram os queridos do rei. Bem, gente, por hora eu encerro aqui o conteúdo com vocês, tá bom? Mas eu ressalto que vocês precisam fazer a leitura de tudo que eu falei para vocês, está tudo registrado no nosso livro. Então, vocês precisam fazer a leitura e vocês vão precisar também realizar as atividades. Então, vou nortear vocês da seguinte forma. No livro 2, o livro em espiral, né, com arame, vocês vão trabalhar nas páginas 238 até 241. E no livro de fichas 2, vocês vão trabalhar da página 127 até a página 130, tá bom? Bom trabalho, fiquem com Deus, tá? Fiquem em casa e usem máscara. Amo vocês.